Boa noite, estamos aqui com o Hinaldo. Ele é cientista de dados e está cursando a sua segunda graduação em análise e desenvolvimento de sistemas. Vou fazer algumas perguntas. O que você acha mais desafiador durante o curso de cientista de dados? A parte mais difícil do curso são as disciplinas de álgebra e tudo que vai envolver cálculos matemáticos. Essa realmente é a parte que foi mais difícil para mim e até hoje, mesmo depois de ter concluído o curso, é a parte que realmente me dá mais trabalho. Vamos para outra pergunta. Qual a importância dos estágios durante a graduação para os técnicos? Olha, o estágio ele é muito importante, pois é a partir daí que você vai começar a pôr em prática parte daquilo que você aprendeu, se não aquilo que você já aprendeu durante todo o curso. Eu costumo dizer que todo profissional da área de tecnologia ele precisa passar pelo menos pelo cargo de técnico em suporte, porque é a partir daí que ele vai começar a entender como é que funcionam os sistemas, como é que o sistema se comporta mediante qualquer tipo de situação hipotética, quer seja causada pelo usuário ou até mesmo por falhas do próprio sistema. Quais são as principais áreas de atuação para um técnico na área de TI? Dependendo do que ele está cursando, se ele for para fazer análise e desenvolvimento de sistemas, ele pode se tornar um desenvolvedor de software, né, tanto web como mobile, ou ele pode também se tornar um gerente de TI, gerente de projetos. Se ele for para a ciência da computação, aí existem também várias vertentes que ele pode seguir. Também pode seguir como desenvolvedor, pode seguir como analista de sistemas. No meu caso, como eu me formei em ciência de dados, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com análise e com ciência de dados, né? Por exemplo, você me dá uma pilha de dados, suponhamos que seja no formato em Excel, e a partir desses dados eu vou retirar algumas informações que podem ser úteis para a empresa que me contratar. Por exemplo, você me passa um dado e você diz, eu quero saber qual o percentual de pessoas com idade entre 25 e 35 anos que tem nessa lista. E aí eu vou calcular isso tudo, vou te passar o percentual e conseguir também outros tipos de dados que possam ser úteis para você. E o que foi que te fez escolher cientista de dados? Ser cientista? Na verdade, foi mais um empurrão. Minha esposa, ela me deu muita força por ser minha primeira graduação e eu já tenho uma idade já avançada. Eu comecei o curso aos 39 anos e concluí com 41. Visando trabalhar com dados, mas o que me chamou mais atenção foi quando eu comecei a pagar as disciplinas de desenvolvimento de software. Então isso chamou muito mais minha atenção do que para ser cientista de dados propriamente dito. Então eu escolhi fazer a segunda graduação em análise de desenvolvimento de sistemas, porque é a minha meta trabalhar como desenvolvedor de software. E quais são as principais habilidades mais importantes que um cientista de dados tem que ter? Olha, a habilidade que eu acho mais importante é a habilidade de poder sintetizar os dados, né, receber uma pilha enorme de dados e poder sintetizar, resumir todos aqueles dados em uma página de informações. Por exemplo, a gente tem dados abertos como no site do Ministério da Saúde, dos dados da Covid, por exemplo. São páginas e mais páginas, são gigabytes de dados. Então, quando você baixa isso, você tem que ter realmente esse poder de sintetizar, de resumir as informações para poder chegar em algum dado que seja relevante. Vamos dar um exemplo aí, a quantidade de mortes que foram homens, mortes mulheres, crianças. Então, realmente, é uma capacidade muito interessante, que é praticamente obrigatória para um cientista de dados, esse poder de síntese e resumo. E o mercado de trabalho, atualmente, que você está achando que está bom?
Aqui no Brasil ele está começando a ficar bom, né? Está começando a aparecer um pouco mais de vagas, tanto para analistas quanto para cientistas de dados. Mas nos Estados Unidos as vagas são muito mais comuns, o salário também é muito mais interessante, né? A gente fala aí de 150 mil, 200 mil por ano, né, em dólar. Aqui no Brasil o salário não é tão grande, né, tão animador quanto nos Estados Unidos, mas continua sendo um salário bom. Aqui no Brasil um cientista de dados sênior consegue tirar aí por baixo aí seus 10, 15 mil, dependendo da empresa. Enfim, terminamos as perguntas e agradeço pela colaboração. Muito obrigado pela oportunidade, né? Tomara que eu tenha ajudado aí, eu espero ajudar vocês com essas informações que eu passei. E muito obrigado, Luiz, pelo convite. Valeu.